Existem doenças que são muito perigosas para a saúde dos nossos cães. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre as 4 doenças mais perigosas do mundo canino. Oi gente, meu nome é Beatriz Semensato e hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre as 4 doenças mais perigosas do mundo canino. As 4 doenças mais comuns e que eu atendo em consultório e que levam mais à morte dos animais. Vamos lá? Bom, a primeira doença que eu quero falar para vocês é a doença do carrapato. Ela é uma doença muito grave e muito comum de ser encontrada aqui no Brasil, porque ela é transmitida através da picada de carrapatos. E carrapatos são muito comuns de serem encontrados tanto aqui na cidade quanto no interior. Isso acontece porque muita gente não sabe o mal que esse pequeno sanguessuga pode causar aos nossos animais e à saúde humana também. O carrapato acaba transmitindo um parasita para o cachorrinho que ele vai parasitar as células dos cães. Também parasita a célula de gatos e de ser humano um pouco mais raramente, principalmente dos cães, tá? Então vamos focar neles aqui hoje. Esse parasita entra na célula do cão e destrói essa célula. E o que isso faz? Isso faz com que os nossos animais tenham a imunidade muito mais baixa do que deveriam ter, ficam com anemias severas e podem vir a óbito. Não é incomum de você encontrar hemorragias nesses animais. O que é isso? Sangramentos. Então, eles podem ter sangramentos pelo nariz, podem ter sangramentos através de diarreia, vômitos ou microsangramentos, onde você encontra pequenos pontinhos vermelhos na pele do seu animal. Além disso, a doença do carrapato é muito importante porque é difícil de você diagnosticar cedo. Como assim? Quando geralmente o animal começa a apresentar hemorragia, ele começa a ficar um pouco mais letárgico, um pouco mais paradinho, sem querer comer, significa que essa doença já está avançada, que já vai ser um pouco mais difícil da gente entrar com tratamento. Para diagnosticar essa doença mais cedo, a gente deveria fazer o check-up anual no pet, aquele exame de sangue que seu animalzinho faz mesmo quando ele está saudável. Desse jeito, a gente consegue diagnosticar isso antes, tratar mais cedo e ter mais chance de sucesso, porque é uma doença muito perigosa e, infelizmente, a gente ainda perde muitos animais por conta dela. É importante lembrar para vocês que existem 2 tipos de parasitas que podem causar a doença do carrapato. Ehrlichiose, que é causada por uma bactéria, e a babesiose, que é causada por um protozoário. As duas têm sintomas parecidos e o tratamento é bem semelhante, mas a babésia, por si só, ela costuma ser muito mais rápida no avanço dos sintomas, e então geralmente eu perco mais paciente por babesiose do que por ehrlichiose. Como já falei para vocês, os sintomas comuns de você encontrar no seu pet são as mucosas mais claras. Mucosas da onde? Gengiva do seu animal fica um pouco mais clara, quando você baixa um pouquinho o fundo do olho fica mais claro, não tá tão rosadinho assim. O seu animal come menos, ele se movimenta menos pela casa, quer ficar mais tempo dormindo, pode ter sangramentos por diversos lugares, pode ter vômito, pode ter diarreia, mas isso também já significa que a doença está um pouco mais avançada. De início você não encontra sintoma nenhum, então se você encontrou um carrapato no seu animal, procura seu veterinário, faz um exame preventivo, não custa nada. Agora eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Se eu tenho um cachorro com doença do carrapato, foi no veterinário, deu positivo para a doença do carrapato, eu tenho ele no meu quintal, e eu tenho um outro cão que deu negativo para essa doença, então a gente sabe que aquele cachorro está saudável. Com os 2 cachorros no mesmo quintal, vivendo no mesmo ambiente, como que a doença poderia passar de um para outro? Eu quero que vocês pausem o vídeo um pouquinho e comentem aqui embaixo para mim como vocês acham que essa transmissão é feita. No final do vídeo eu vou explicar direitinho. Bom, então eu já vou logo partir para a segunda doença. A segunda doença é a parvovirose. Você com certeza já ouviu falar dessa doença. Ela é uma doença muito comum entre os cães. A parvovirose, ela causa inicialmente uma diarreia branda, bem fedida, deixa o seu animal sem querer andar, um pouco mais chatinho, com dor, sem querer comer direito, e ela progride para uma diarreia sanguinolenta. Gente, é sangue puro saindo de dentro do cachorro, é um cheiro muito característico que essa diarreia tem. Geralmente eu brinco até, porque eu entro na casa do cliente para atender o cachorrinho, eu sinto o cheiro da porta. Eu fecho o diagnóstico ali, ó, parvovirose só pelo cheiro. É muito característico. Também pode acontecer do seu cachorrinho apresentar vômitos, uma perda de peso bem importante, ele vai emagrecendo bem rápido, tá? A parvovirose, ela é causada por um vírus. E esse vírus, ele é transmitido através de fezes contaminadas. Então, é muito transmissível entre os cães,
Não passa para o ser humano, essa daqui você pode ficar tranquila, mas de um cão para outro é bem difícil de fazer o controle. O ideal seria você isolar o seu animalzinho para evitar que ele passe para algum outro da casa e usar produtos de limpeza específicos no chão, como amônia quaternária, por exemplo. A parvovirose, ela tem tratamento, tá? Pode ficar tranquilo, é um tratamento difícil. A maioria dos cachorrinhos são levadas tardiamente no veterinário, então é quando assim, a bomba já explodiu, tá saindo sangue por tudo quanto é lado, e aí que o proprietário se toca para chamar o veterinário em casa. Geralmente, quando é nessa situação, o animalzinho acaba morrendo porque é tarde demais para conseguir salvar. Ela é muito agressiva. Mas, quando tratado inicialmente, da maneira certa, o animalzinho sobrevive sim, tem que ficar internado sim, tem que tomar soro sim, tá? E como você previne essa doença? Você já deve ter ouvido falar na vacina polivalente. A vacina polivalente é aquela famosa V8 ou V10. Para você prevenir essa doença, o seu animalzinho precisa tomar. Essa vacina, ela precisa ser feita no seu filhotinho em 3 ou 4 doses, dependendo da raça. Dependendo da raça, e depois ela precisa ser repetida todo ano, tá? É assim que você previne que essa doença aconteça. Ela tem que ser aplicada por um médico veterinário e dê preferência para as vacinas importadas, tá bom? Vamos para a terceira doença. A terceira doença é a sinomose. Essa, então, acho que é ainda mais famosa do que a parvovirose, não é mesmo? Ela é muito comum, acontece assim com uma frequência muito alta nos cachorros, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde eu trabalho, é onde eu atendo os animais. É uma coisa assim que eu atendo demais, gente. E a maioria, infelizmente, morre. Por quê? Pelo mesmo motivo da parvovirose também, porque quando o proprietário pensa em levar o animal, ou pensa em chamar o veterinário até a casa dele para atender o animal, já é tarde demais, ele esperou muito. Mas a sinomose, ela é ainda mais agressiva do que a parvovirose. Ela é uma doença assim que os sintomas progridem muito rapidamente. Existem 2 tipos de sintomas da sinomose. Existe a sinomose neurológica e a sinomose respiratória. Na sinomose respiratória, o que você encontra no seu cachorro é narizinho escorrendo, ele pode ter sintomas de espirros, ele pode estar com uma conjuntivite, saindo aquela secreção esverdeada dos olhos. Isso pode acontecer de uma forma muito sucinta no início. Então, se você desconfiar, chame um veterinário. Já a neurológica é quando a doença já está um pouco mais avançada, que já é um pouco mais difícil de reverter. O animal tem dificuldade para se locomover, ele anda como se ele estivesse bêbado, as patinhas tremem bastante, ele pode convulsionar bastante, ele já começa a querer perder a movimentação, fica muito tempo deitado, e isso é difícil de reverter, tá? A gente consegue reverter algumas vezes, mas em muitas delas o animal ele vive, mas ele fica com sequelas. Tá? Então é importante que a gente se atente bastante aos sintomas e que a gente previna muito essa doença. Ela também é uma doença que é exclusiva dos cães, ela não passa para o ser humano, mas muito contagiosa entre eles. Se você tem um animalzinho com sinomose, você precisa deixar a sua casa em quarentena por um período longo. Se morrer um cachorrinho com sinomose na sua casa, você não pode trazer outro cachorro do dia para noite para lá. Você tem que fazer uma série de medidas de proteção ali dentro, porque você pode contaminar outro cão, tá bom? Então toma cuidado. E para prevenir, da mesma forma que a parvovirose, fazendo a vacina polivalente, a famosa V8 ou V10, aplicada por um veterinário e importada, tá bom? Então vamos para a quarta doença. A quarta doença é a famosa raiva. A raiva canina é uma doença antiga, digamos assim, a velha e boa raiva, que hoje em dia ela tá controlada aqui no estado de São Paulo por conta das vacinações que a gente tem da prefeitura, que tem todo ano, em agosto, no mês do cachorro louco. Mas, eu não sei se vocês repararam, mas esse é o 2º ano seguido que aqui em São Paulo a gente não tem campanha de vacinação contra a raiva. Por quê? Corte de verbas. Enfim, não vem ao caso. Mas isso pode ocasionar a volta dessa doença aqui no Brasil, aqui em São Paulo, enfim, em todas as regiões onde a gente não está fazendo a proteção efetiva dos animais. Essa doença é uma doença extremamente fatal. Ela não tem tratamento. Ela é uma doença que é muito difícil de você diagnosticar no início. Geralmente, quando você diagnostica, já está em estado muito avançado. E o seu animal morre, assim, a maioria deles, em aproximadamente 48 horas. E por que dão tanta importância, assim, para a raiva? Gente, praticamente todo mamífero pode ter raiva. Nós somos o quê? Mamíferos. Em ser humano é o quê? Fatal. Não tem cura. Você morre em 48 horas. Não dá para brincar com a raiva.
tem que tomar a vacina todo ano. Não teve vacinação na prefeitura? Chama um veterinário, leva no veterinário, leva aonde você quiser, mas vacina o seu animal todo ano. É importante. Não é só importante para você, não é só importante para ele. Isso é saúde pública. Tem que vacinar, tá bom? Sintomas da raiva. A raiva tem 2 tipos de sintomas também. Inicialmente, o seu animal ele fica com agressividade, ele fica com muito medo, ele tem ansiedade. E logo após, a gente entra numa fase de raiva paralítica, que é quando o seu animal começa a ter dificuldade para deglutir, ele baba bastante e ele começa a ficar sem movimentos no seu corpinho. Ele não consegue andar como deveria, ele fica um pouco mais parado e ele vem a óbito muito rápido. A raiva ela é transmitida através da saliva. Como ela causa agressividade, é muito comum que os animais briguem entre si e a mordida, a saliva, transmite essa doença. Então, tome cuidado. Tomou mordida? Vai tomar sua vacina de raiva. Agora vamos voltar para a doença do carrapato. E aí, você comentou? Como você acha que ela é transmitida? Vamos voltar lá. Tem um cão contaminado e um cão saudável. Para a doença passar de um para o outro, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um carrapato picando o contaminado, sugando o sangue dele, contraindo a doença, tendo uma parte do ciclo dessa doença se desenvolvendo dentro do carrapato, indo no outro cachorro, picando o outro cachorro, depositando o parasita ali que afeta o outro cachorro e passa a doença para ele. Então, como que eu previno? Simples, gente. Anticarrapaticida, antiparasitário. Eu vou usar comprimido antipulga e carrapato? Pode ser. Coleira? Pode ser. Pipeta? Pode ser. Adianta só esses? Não. Eu preciso passar o veneno em casa. Existem alguns tipos de venenos fortíssimos, leia a bula, escute a orientação do seu veterinário, eles são perigosos, que você precisa passar na sua casa uma vez por semana ou a cada 15 dias para garantir que não vai ficar nenhuma larva, nenhum estágio do carrapato por ali, para ter 100% de certeza que não vai acometer o outro animal. Tá legal? E o ser humano, lembra, eu falei, é raro, mas acontece também dessa doença ser transmitida para o ser humano, então todo cuidado é pouco. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo é importantíssimo, ele traz informações super relevantes. Eu peço aqui para vocês, por favor, compartilhem. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, mais cãezinhos e mais humanos também, porque tem doenças que passam para eles, podem ser salvas. Se inscreva aqui no canal para você não ficar de fora de nenhum outro vídeo e deixa o like aqui, gente, não custa nada. Então é isso e até a próxima!